Fala, gurizada, para quem está começando agora o nosso Virando o Jogo. Começa agora nessa quinta-feira, uma quinta-feira que antecede uma sexta muito movimentada. Na sexta-feira teremos Esportivo Ipiranga lá em Bento Gonçalves, jogo marcado para as 20 horas. Também no Paraguai, em Assunção, jogo confirmado, 19h15, Grêmio encara o Independiente Del Valle pela Libertadores. E a rodada que eu falei que a federação ainda não tinha divulgado datas vai acontecer no domingo. O jogo do Inter vai acontecer no domingo contra o Aimoré, ainda sem horário definido. Mas hoje vamos falar muito sobre Ipiranga. Hoje meu convidado, mais uma vez recebendo ele aqui, o Wallace, falar muito sobre o Ipiranga. Nós falamos muito sobre o Ipiranga ontem, na semana. Um resultado muito ruim contra o Fortaleza. Eu demorei bastante, até imagino que tu também, o pessoal que está em casa também, para consolar depois dessa eliminação na Copa do Brasil. Seja muito bem-vindo aqui ao Virando o Jogo mais uma vez. Boa tarde, Eric. Boa tarde a todos os nossos telespectadores aqui da TV Bom Dia. Um prazer enorme estar aqui novamente para falar sobre o nosso Ipiranga, né? O time não só aqui de Erechim, mas de toda a região alto Uruguai. E infelizmente, né, tivemos esse resultado negativo lá em Fortaleza. Eu, como torcedor, fiquei também um pouco chateado, mas também agora é focar no Campeonato Gaúcho, na Série C, e que a gente tem boas perspectivas, né? Que a gente já conversou, acho que a gente vai conversar de novo para passar para o pessoal que está acompanhando o Ipiranga, que gosta de acompanhar o Ipiranga. É bom deixar isso bem claro, porque tem um pessoal que me parece que não tem a compreensão correta de que o Ipiranga hoje ele vive um momento e uma fase muito boa em comparação com outras que o Ipiranga já teve que enfrentar, inclusive recentemente tendo que disputar uma divisão de acesso. Relembrar Esportivo e Ipiranga é quase que inevitável relembrar a disputa pelo acesso. O Esportivo conseguiu, como o Ipiranga, subir recentemente, mas hoje o Ipiranga, dá para dizer que vive sim uma fase vitoriosa, e estar disputando um grande jogo como foi o jogo contra o Fortaleza já é grande coisa, apesar da eliminação. A Copa do Brasil é o torneio mais democrático do futebol brasileiro, né? Isso é sem sombra de dúvidas uma conquista pro Ipiranga estar lá, que às vezes as pessoas que vêm meio de fora, que costumam acompanhar mais o futebol de elite no Brasil, eles não sabem todo o trabalho que é para chegar numa Copa do Brasil. E a gente sabe que a Copa do Brasil, a vaga na Copa do Brasil, ela se dá pela classificação do Ipiranga no Campeonato Gaúcho. Então, primeiro, a gente tem que ser um time muito bem classificado no Campeonato Gaúcho. Lembrando que Erechim é a 19ª, se não me engano, cidade mais populosa do Rio Grande do Sul, mas hoje tem o 5º time do Rio Grande do Sul, maior time do Rio Grande do Sul. Hoje Erechim está entre os 60, o Ipiranga, né, no caso, está entre as 60 maiores equipes do futebol brasileiro. Então, isso tem que ser muito valorizado, né? É claro que, a partir do momento que nós pegamos o Ipiranga, com o investimento que tem, com a folha salarial que tem de Série C do Campeonato Brasileiro, a gente passa a enfrentar uma equipe de Série A no Campeonato Brasileiro, é por óbvio de que vai ter muita dificuldade. E às vezes, como bem tu falaste aí no início da tua frase, tem pessoas ainda que não entenderam isso, mas isso é minoria, né? Eu acho que a gente tem que levar em consideração que a grande maioria das pessoas em Erechim compreenderam, que assistiram o jogo, viram que o Fortaleza com jogadores, inclusive que já passaram por grandes clubes do futebol nacional, não que Fortaleza não seja, é um grande clube, Fortaleza, lá eu particularmente, né, que já morei lá no Ceará, morei 2 anos e meio lá, joguei na base do Fortaleza, joguei na base do Ceará, sei o tamanho que é o Fortaleza, o tamanho que é o Ceará, então lá, tem um estádio para 70 mil pessoas, um investimento enorme, só de verbas de televisão e patrocínio, o Fortaleza, o Ceará tem o que o Ipiranga provavelmente nunca teve de investimento na sua história. Então, jogar da forma que jogou, que a gente vai conversar, né, depois, né, Eric, jogar o Ipiranga da forma que jogou, de igual para igual, criando oportunidades, não tendo um pênalti a seu favor, que a arbitragem não marcou, é sim digno de muito esforço e digno também de parabenizar da nossa região, reconhecer esse esforço do Ipiranga e torcer para que o Ipiranga cresça cada vez mais. É preciso reconhecer. Hoje eu até teve um cidadão, e alguns cidadãos são representados por isso, e me indigna muito, saber que existem pessoas que torcem contra o Ipiranga, por isso que eu aqui falei, inclusive abertamente, Wallace, que aqui o que eu puder fazer para ajudar o Ipiranga no sentido de elogiar. Porque o Ipiranga, há pouco tempo atrás, viveu uma fase muito complicada, até mesmo administrativamente, em que realmente o clube precisava sofrer algumas críticas, porque algo precisava ser mudado. Mas nós precisamos ter justiça na análise e, em cima do jogo,
que foi um enfrentamento de igual para igual. O Ipiranga perdeu por 1-0, poderia ter levado esse jogo para os pênaltis, e nos pênaltis, aí 50 para cada lado. Mas no meu entendimento, e eu falo sobre futebol, porque até a questão administrativa não cabe a mim dizer se é certo ou não, preciso analisar e criticar sim o que está errado, mas até o momento vem vivendo uma boa fase o clube, e isso cabe à direção. Os principais responsáveis são a direção, então por isso eu elogio. E o Ipiranga em campo convenceu. O Ipiranga deu para sentir, talvez na entrega dos jogadores, o próprio Edilson disse isso aqui, Reinaldo saindo, vomitando do campo, a lesão do Clayton, tudo isso deu para mostrar que o Ipiranga fez tudo o que podia. E o próprio Júnior Rocha também já disse, o Ipiranga fez tudo o que podia. Então, Eric, por partes. Primeiro, a questão que tu falou bem, de às vezes as pessoas terem não terem reconhecimento do Ipiranga ou torcerem contra. Eu acredito que isso vai muito do tamanho da nossa cidade. Nós somos uma cidade que ela não é uma cidade grande, então as pessoas elas se conhecem. Então o pessoal sabe quem que é a pessoa que está lá à frente do Ipiranga, conhece a pessoa, encontra na rua, encontra no supermercado. Isso dá um sentimento de proximidade. E quando tu tem um sentimento de proximidade, tu começa também a avaliar algumas ações de pessoas que estão lá dentro do Ipiranga, mas que não são o Ipiranga. Né? Exemplificando, esses dias eu conversando com uma pessoa, a pessoa falou bem assim, eu torço que o Ipiranga ele vá mal. Eu, por quê? Porque lá em 1994, um diretor do Ipiranga fez tal coisa que não me agradou. Poxa, gente, o Ipiranga é uma associação constituída por pessoas são falhas, essa pessoa com quem ele se referiu nem viva tá. Então as pessoas levam às vezes uma mágoa para o coração de uma pessoa e acabam passando a mágoa com uma pessoa pro clube em virtude da representatividade que aquela pessoa tem no clube. Então, isso, por exemplo, vamos dar um outro exemplo aqui. Todo mundo sabe de todo o esquema de... Vou até falar uma coisa meio forte, mas não é tanto. Mas todo o esquema que teve lá nas obras do Beira-Rio, que teve montes de dirigente do Internacional envolvido em questão de enfim, coisas envolvido nessas questões mais ruins para o Inter, que acabaram desviando a finalidade deles do Inter, mas ninguém deixou de ser colorado por causa disso. Por que eu vou deixar de torcer de Ipiranga? Por causa de um fato que algum dirigente do Ipiranga um dia fez. Então, acho que as pessoas elas têm que saber que o Ipiranga é o time da cidade, é o time da região, é uma associação feita por sócios, eu particularmente sou sócio, então o Ipiranga é nosso e ele tem que ser levado como nosso. Né? Então, acho que isso é um fato. Outro fato é o jogo em si. O jogo em si, o Ipiranga jogou bem. Acredito que a gente comentou no último programa aqui, que eu vim aqui, que o Ipiranga ele tinha uma força ofensiva muito boa, mas às vezes ele pecava na força defensiva. Nesse jogo foi ao contrário. O Ipiranga teve uma força defensiva muito bem. O Reinaldo, o Canu, o Muriel, o Zé Mário, o Mikael, o Clayton, todo esse pessoal dos volantes para trás jogaram muito a bola. Acho que foi a melhor partida defensivamente do Ipiranga. Mas, em compensação, eu acho que o Fortaleza assistiu muitos jogos do Ipiranga. Isso é uma diferencial num time grande. Um time grande tem uns 4, 5, 6 pessoas trabalhando só na análise de desempenho. Né? E a partir do momento que o Fortaleza anula as ações do Mossoró, anula as ações do Caprini, aí o Ipiranga ele perdeu muita força ofensiva. Né? E tanto é que a gente quase não viu o Quirino, possivelmente... o Quirino em campo, mas é que a gente não viu ele porque a bola não chegava, ele é centroavante, né? Mas por outro lado a gente viu que o sistema defensivo foi muito bem. É bom falar sobre o sistema defensivo porque eu inclusive falei, até no jogo depois, na manhã seguinte, em que à noite ficamos todos nós, imagino que a torcida do Ipiranga até algum tempo, fui dormir, era muito tarde até, mas eu não quis falar sobre algumas possíveis críticas sobre esse modelo de jogo do Júnior Rocha, ou até mesmo falar sobre essas falhas, até mesmo no meio campo, que para mim nesse jogo dá para dizer que o Ipiranga errou muito menos no meio campo, mas pouco conseguiu criar, talvez mais méritos do Fortaleza, como tu bem falou, mais méritos do Fortaleza por ter evitado com que o Ipiranga conseguisse criar. Eu achei até que o Jean, quando tinha a chance de sair para tentar, talvez, ou o próprio Caprini também, sair numa individualidade, o Jean sofreu muito, uma marcação muito forte e muito incisiva da marcação do Fortaleza. O Ipiranga, seria um jogo, antes até mesmo da partida começar,
que as duas equipes se estudariam muito, isso dava para dizer, e acho que foi um jogo muito equilibrado nesse sentido. As duas equipes sabiam a forma uma que a outra jogava e tentaram neutralizar, por isso o resultado tão equilibrado até o final. Mas para mim a maior infelicidade talvez é ter sofrido um gol de falta numa jogada que é difícil de se ver, uma cobrança de falta magnífica, eu posso dizer, e a eliminação, acho que por conta disso, ficou com um gosto um pouco amargo para a torcida. Então, foi difícil aquela falta, né? Até pelo início da jogada, a parte que foi feita a falta, né? Através na origem da jogada ali. Eu até não entendi. O Fidelis é um grande jogador de Ipiranga, completou 80 jogos com a camisa de Ipiranga. Ex-capitão, né? Ex-capitão, tem uma história linda de Ipiranga, o Fidelis, né? Tem a família já constituída aqui em Erechim, com a esposa dele, filho dele, a filha dele também morando aqui em Erechim. Então, mas eu acho que o Fidelis não estava entrando nos jogos. Ele não estava entrando nos jogos de Ipiranga. Quem estava entrando era o Revson. E até o Robson acabou entrando em 2 jogos. E aí, quando o Clayton se machuca e eu vejo que o Fidelis ia entrar, eu até pensei, eu acho que é um jogo muito... Para quem não vinha jogando, para quem não vinha atuando, mas aí foi a escolha do Júnior. E não que o Fidelis entrou mal, mas o Fidelis fez a falta, que deu origem no gol, e a falta que o Fidelis fez, né? Tinha 3 jogadores de Ipiranga cercando o jogador e acabou fazendo a falta. Mas isso não vou, de maneira alguma, botar na conta do Fidelis, porque é um jogador que tem muita história no Ipiranga, um jogador que dispensa comentários, a torcida adora ele, eu também adoro o Fidelis, não só como jogador, mas como pessoa e como liderança. É um jogador muito forte dentro do Ipiranga, mas eu, no lugar do Júnior Rocha, teria colocado o Robson, que é mais forte na marcação, né? O Fidelis é um cara que sai mais pro jogo, tem um bom passe, e no final do segundo tempo, ali da metade pro final do segundo tempo, eu acho que deveria ter colocado o Robson para focar a marcação, né? Mas foi escolha do treinador. Houve o gol, né? O gol, infelizmente, o David não conseguiu chegar na bola, né? A bola, que nem tu bem falaste, o Iago Pikachu conseguiu tirar da barreira, uma bola difícil de ser batida, é difícil tu ver gol desse lugar, né? Difícil até ver gol, Difícil ver gol desse Difícil lugar. ver gol. Ele acertou um belo chute aí, infelizmente, e aquela bola que passou por baixo do Gia Silva não entrou. E como nós bem vemos, quando a gente joga um time pequeno contra um time grande, é aquele jogo do detalhe pro time pequeno, né? E no detalhe ali o Gia Silva não conseguiu chegar na bola, a bola passou por baixo do Gia Silva. Foi no detalhe mesmo, acho que mais detalhe que isso, uma bola parada, numa cobrança de falta, não tem. Quero chamar a atenção para quem está participando aqui conosco no nosso programa, quem está mandando comentário é o presidente Adilson. Muito bom o programa e ponderadas opiniões do Wallace. Certamente, presidente. Fizemos um jogo maravilhoso contra uma equipe de folha mensal igual ao nosso orçamento anual. E nem vamos falar do erro absurdo do árbitro ao não marcar o pênalti na cara dele. Não, tem que falar sim. Era o próximo assunto, né? Era o próximo. Na sequência. Sobe um pouquinho lá. Jogo muito importante amanhã, tanto para o Ipiranga quanto para o Esportivo. Tá aí o Andrei. Um abraço, Andrei. Meu colega, o Andrei. E precisamos de pessoas que estejam preparadas para falar bem do Ipiranga. Andrei, parabéns pelo trabalho que vem sendo feito. Para quem está acompanhando aqui, eu até quero que me responda sobre esse lance de arbitragem. Eu até, antes desse programa, Wallace, eu havia dito que eu acho muito pobre querer discutir arbitragem. Eu defendo até, de certa forma, os árbitros, a questão da profissionalização. Era algo que eu até escutava hoje, um podcast Rodada Tripla, até serve até como uma dica cultural para o pessoal aí, o Globo Esporte, o podcast do Globo Esporte, mas eu acho que dá para cair um pouco na conta desse pênalti aí que não deram. Dá para cair bastante na conta do pênalti, eu acredito, Eric, porque é um pênalti de concurso, né? Foi muito pênalti, o juiz não estava longe, então falar que estava longe da bola não estava, o juiz estava perto da bola, mas aí entra aquele fato, que inclusive antes eu estava ali fora conversando com o Rodrigo, com o Finardi, que é grande jornalista aqui da TV Bom Dia, e quando ele falou uma coisa que é bem verdade, aí vai muito peso da camisa. E a gente vê o Ipiranga sofrer muito com isso. E não só na Copa do Brasil, mas no Campeonato Gaúcho, principalmente quando enfrenta a dupla Grenal, e também na Série C do Brasileiro, quando enfrenta equipes tradicionais, como foi o caso do Londrina, aqui ano passado. Como é o meu medo dessa vez com o Figueirense, com o Paraná Clube. Porque, na dúvida,
na dúvida, pelo que a gente vem vendo ao longo de todos os anos, o Ipiranga, quando joga com um time melhor ranqueado, ele é sempre prejudicado. É incrível, porque às vezes a gente fala, porque todo mundo erra, mas olha, é difícil tu ver um acerto para o Ipiranga quando o Ipiranga joga contra equipes de Série A e Série B do Campeonato Brasileiro. Então a gente vê assim que existe sim isso que o Adilson falou, que foi um erro grotesco, ou até aquilo que a gente fala que o peso da camisa vale muito, né? Afinal, o Fortaleza é uma equipe de Série A, é uma equipe no Nordeste com uma torcida enorme e apaixonada, né? E que representa de fato um estado inteiro. O Ipiranga hoje é um time regional, então isso também vai ao ponto daquilo de fazer o Ipiranga crescer. E para o Ipiranga crescer, para o Ipiranga ter mais investimento, para o Ipiranga subir para uma Série B do Brasileiro, para o Ipiranga conseguir se consolidar como uma força do futebol, ele precisa do apoio das pessoas. Então, isso é fundamental, isso que tu sempre preza aqui no programa, das pessoas acompanhar o Ipiranga. Eu acho que isso aí está melhorando bastante, o pessoal está crescendo muito. Eu vejo no Twitter que quando tem jogo do Ipiranga, o pessoal aqui de Erechim está torcendo, está vibrando com o Ipiranga, e isso é bem importante. Com certeza, eu tenho convicção disso. Até não para a nossa geração, mas para a futura geração. Essa que é a minha preocupação, e deveria ser a preocupação também das pessoas que estão à frente do clube, para pensar um projeto a longo prazo. O Ipiranga vem bem agora, já esteve mal no passado, mas e futuramente? Essa é a minha preocupação. Mas a questão da camisa, ainda sobre esse jogo contra o Fortaleza, um jogo em estádio vazio, me parece que a questão da camisa não influencia muito. Até porque em 90 minutos, Wallace, já se viu em vários jogos até, e a Copa do Brasil é um exemplo disso, em que equipes pequenas... O América Mineiro ter eliminado o Inter, claro, o América é um grande time de Série A, mas a comparação é que a Copa do Brasil é uma competição democrática justamente por isso, 90 minutos. 90 minutos que definem quem passa. Acho que não dá para dizer que a eliminação do Ipiranga foi porque porque o Fortaleza é um time maior. Talvez se o estádio tivesse lotado, aí sim faria uma diferença maior esse público presente para favorecer o time do Fortaleza. Se não houvesse, se esse lance aí tivesse sido marcado pênalti, se fosse convertido 1-1, o jogo para as penalidades, tu acha que o Ipiranga seria como visitante, como franco atirador, poderia ter uma vantagem nos pênaltis? Eu acho que talvez o Ipiranga teria uma vantagem. Eu acho que o Ipiranga teria uma vantagem nos pênaltis pela atuação do David. Porque tu vê que o David ele faz 2 grandes defesas durante o jogo, né? E quando o goleiro ele faz grande defesa durante o jogo e vai para uns pênaltis, ele vai com a moral lá em cima. E o David provavelmente estava com a moral lá em cima. Se deu para assistir ontem, teve PSG e Bayern de Munique. Eu não assisti o jogo integralmente. O que o Keylor Navas fez no jogo de ontem, ele fez um monte de defesa difícil, muita defesa difícil. Para mim, todo mundo está falando do Mbappé ou do Neymar, mas para mim o grande nome do PSG no jogo foi o Navas. E a partir do momento que ele faz 1, 2, 3 defesas difíceis, a moral dele sobe lá em cima. E ele continua indo bem, continua crescendo. E aí é o fato que eu acho que o David, nas penalidades, ele ia estar com a moral muito boa, muito alta, e a gente ia ter essa vantagem em função do David. Mas pênalti é pênalti, né? E não é loteria que nem todo mundo fala. Pênalti é treinamento, é muita sorte muitas vezes, né? De pisar certinho na bola, enfim, e pisar certinho o pé de apoio. Mas eu acho que nós iríamos melhor pelos pênaltis pela atuação do David no jogo. Eu concordo, eu acho que pênalti é treinamento. Agora, tem a questão emocional que fala muito. É bom lembrar o Keylor Navas, que saiu até mesmo rejeitado, foi tricampeão da Liga dos Campeões, Real Madrid, rejeitado pelo Real. O Courtois é um grande goleiro, eliminou o Brasil na última Copa, então o Real Madrid acertou, acho que nisso. Mas essa defesa do David, até para o pessoal do futsal, na hora que eu vi, eu me lembrei de uma defesa do Careca lá em 2018, no mata-mata contra o Marechal Cândido Rondon, aqui no Caldeirão do Galo. É uma jogada de futsal, bola na segunda trave, a finalização e o goleiro antecipa a jogada. Marcelo Groia lá contra Barcelona de Guayaquil. Mostra que talvez o David, que já vem sendo um grande nome do Ipiranga, se consolida, né? Hoje dá para dizer que aquele ídolo que foi o Carlão, o David caminha, se permanecer mais algum tempo no clube, para se tornar uma referência. E o goleiro ele vai muito de momento, né? O goleiro ele é bastante diferente do jogador de linha nesse quesito, porque o goleiro ele vai de momento e ele vai de confiança. E o David está num momento muito bom,
ele está com a confiança lá em cima, ele tem um clube estável, que é difícil. O pessoal, às vezes, que não conhece muito o futebol, o pessoal não sabe o quanto é difícil um jogador numa Série C de brasileiro, Série D de brasileiro, ficar mais do que uma temporada no clube. Porque se ele vai mal, ele é descartado. Se ele vai bem, ele já sobe para uma Série B, Série A. Porque tu não tem... Os contratos, eles não são feitos de 3, 4, 5 anos, como tu vê. O próprio Borré, acho que era o contrato dele para vir pro Grêmio era de 5 anos. Que o pessoal aqui... Não, exemplificando, né? O contrato foi oferecido de 5 anos. O Ipiranga, o contrato é anual. E time de Série C é anual. Então... Inclusive, há contratos apenas para disputar o campeonato estadual. Só para disputar o campeonato estadual. E o Ipiranga tem contrato assim. Que é a questão de 3 meses. Então, na verdade, a renovação contratual do atleta é feita durante a temporada. Sim. Para mais uma, para outro ano. Ou seja, a direção bate cabeça no início da temporada e na metade da temporada. E na metade da temporada de novo para rever. Então, e esse fato faz com que... E o David mostrando isso, ele está com muita confiança. Porque ele não tem aquele medo, vou perder o contrato, vou cair. Não, ele tá vindo numa sequência tão boa que a cidade já abraçou ele, a torcida do Ipiranga já abraça o David, como abraçou o Tarek, como abraçou o Carlão, como tá abraçando o Reinaldo, que é um jogador que tem muita identificação hoje com o clube, o Jean Silva, que tem muita identificação com o clube, o próprio Robson, que voltou agora, que tem uma identificação enorme com o Ipiranga, né? E o Fidelis, que a gente conversou, tem uma identificação enorme com o Ipiranga. Então são jogadores que, por ser de um time de Série C, conseguiram fincar raízes no Ipiranga, ter confiança da torcida, e quando o jogador tem confiança, é que nem no nosso trabalho, né? Quando a gente tem confiança no nosso trabalho, na nossa vida pessoal, as coisas tendem a ir melhor. E isso aí também está acontecendo com o David. Eu acho que o David cabe, né, nesses todos que tu falou. Eu acho que o Reinaldo é exemplo disso. Porque eu até mesmo, se me perguntassem se Reinaldo caberia para jogar na zaga, talvez antes do início da temporada eu diria que não. Eu achava que era um jogador para começar com cabeça de área, primeira linha de volantes. Ele está jogando como defensor e acho que vem fazendo aquilo que esperavam dele. E Eric, o Reinaldo, se eu não me engano, no segundo ou no terceiro jogo da temporada, ou foi no segundo e no terceiro, o Reinaldo falhou nos jogos, em alguns jogos. Ele não veio bem. Só que, mesmo ele falhando naqueles jogos, o Reinaldo, ele, com essa confiança que ele tem, com essa moral que ele tem de ser capitão do Ipiranga, tu não via pessoal criticando ele, batendo nele. Se fosse um jogador talvez novo, que tivesse recém-vindo, já ia ser queimado. Mas o Reinaldo, por ter toda aquela história, por ter toda uma identificação com o clube, por ter feito muito gol decisivo do Ipiranga, como foi aquele gol lá no Jacone, que classificou o Ipiranga para a segunda fase da Série C. Então, aliás, aquilo ali foi um feito histórico. Foi histórico. Foi algo assim para... Bom, se repete muito isso para quem é torcedor do Ipiranga, mas foi um feito, assim, dos mais memoráveis. No final do jogo, é aquele lance... Eu estava lá. Estava lá em Alfredo Deus do céu, quase infartei. Com torcida. Alfredo Jacone é um palco do futebol estadual. É lindo, é muito bonito. E então é isso. Então o Reinaldo ganhou confiança, que tinha confiança, e hoje está sendo um dos destaques do time para mim. Eu, inclusive, já elegi ele 2 vezes melhor jogador em campo em jogos de Ipiranga, de tão bem que ele vai, e ele é seguro, né? E eu acho que agora o Reinaldo está se destacando mais na zaga do que como volante. Olha, é uma frase até que me assusta no primeiro momento. Eu, de fato, acho que ele vem fazendo boas atuações como zagueiro, até porque a zaga do Ipiranga que eu vi em algumas temporadas anteriores eram muito seguras, né? Acabaram tendo que sofrer algumas modificações, mas nós temos agora um Ipiranga esportivo. Saber lidar com essa troca vai ser difícil, a cabeça na Copa do Brasil. Agora voltar para o estadual, porque esse jogo contra o Esportivo, o pessoal pega no meu pé, porque eu tenho dito que cada jogo é decisivo para o Ipiranga. Mas esse jogo é mais um decisivo. De 3 jogos, esse é o que o Ipiranga precisa vencer, porque o adversário está na zona da degola. A obrigação de vencer é totalmente Ipiranga, né? Desculpa aí se alguém, se alguém do clube fala, não, que não é. Não, a obrigação nem é de Ipiranga. Ipiranga é 3º colocado no campeonato. O Esportivo está em 11º, se não me engano. 11º. O Esportivo é o penúltimo colocado. O Esportivo vem jogando mal pra caramba. Quem assiste os jogos do Esportivo vê que o Esportivo está muito mal. Eu disse ainda nesse programa que se o Esportivo não cair é porque o Pelotas e o Novo Hamburgo também que são muito fracos. Que estão pior. Estão pior. Porque coisa né, o Esportivo não está bem. Então a obrigação de vencer o jogo é do Ipiranga.
né? O Ipiranga tem 13 desfalques, né? Tem o Clayton, que é um bom jogador nosso. Titular, né? Titular do time incontestável. O Zé Mário também, que é desfalque, que vem jogando muita bola. Está sendo muito, muito importante nesse ano o Zé Mário. E tem mais um desfalque que agora não lembro quem que é agora de cabeça. Zé Mário, Mikael, os dois amarelados. O Mikael. E o Mikael, que muita gente criticou o Mikael pelo início do Campeonato Gaúcho, mas que contra o Fortaleza, para mim, foi um dos 3 principais jogadores do Ipiranga. O Mikael jogou muita bola. Talvez não porque tenha jogado, mas porque o setor de defesa é bem... E eu digo um negócio, eu acho que se fosse com torcida no estádio, o Mikael já não era mais titular do time por causa de tanto pegação no pé do Mikael. Mas o Mikael, ele mostrou nos últimos jogos, e não foi só contra o Fortaleza, mas também nos outros jogos, nesses últimos, ele vem numa crescente e ganhando uma confiança que eu acredito que para o restante da temporada vai ser muito importante para o Mikael. E muita gente começou a discutir, não, tem que sair o Mikael e tem que entrar o Revson. Tem que sair o Mikael, tem que entrar o Robson. Tem que sair o Mikael, tem que entrar o Fidelis. Hoje, depois desse jogo, eu acho que o Mikael ele se firmou muito bem, mas está suspenso, né? Então, quem sabe entra, não sei quem que vai entrar. Eu acho que vai ter que jogar com os 2 volantes reserva. Quem sabe entra com o Revson e com o Robson, ou com o Revson e com o Fidelis. E quem sabe alguém consegue uma vaguinha aí no time titular também. Até o que disse o próprio Júnior Rocha. Amanhã vamos reproduzir o que ele falou, até para dar um pré-jogo pro pessoal e começar cedo, às 5 horas, que o técnico Júnior Rocha disse que, para ele não fala sobre desfalques, para ele tem um grupo e ele vai usar. Mas eu quero chamar a atenção do Inter. Nós temos um VT aqui para rodar, o Saravia falando sobre esse retorno. Vamos dar uma olhada. Bueno, bien, contento, estoy en la etapa final de mi recuperación, estoy trabajando bien como vos dijiste, lo que es lo físico, estamos trabajando muy fuerte para tratar de en esta etapa final estar bien y dentro de poco tratar de sumarme con el equipo. Sí, la parte más difícil ya pasó, no fue una lesión muy grave. Costó mucho aceptarla en el comienzo, pero después a lo largo de todo este tiempo que venimos trabajando con los fisioterapeutas, con los otros chicos que también tuvieron la desgracia de tener esta lesión tan grave, entre todos nos apoyamos, nos damos fuerza y por suerte estamos, como vos dijiste, en la etapa final, próximamente ya estamos de vuelta en el campo y eso es lo lindo, estamos con muchas ganas y muchas expectativas de la vuelta. Sim, foi um processo muito... Até as palavras do Saravia. A situação do Inter, para quem está pensando já no jogo contra o Aimoré, o Inter ganhou um tempo até de folga para ir aperfeiçoando depois do jogo contra o Grêmio, para o treinador ter alguma segurança para jogar contra o Aimoré. O Inter que perdeu a liderança do campeonato estadual no clássico Grenal e agora vai jogar no domingo. Mas nós vamos falar ainda sobre a situação do Inter, que fez a demissão em massa lá, sofre por essas questões administrativas. E ainda, detalhe, o presidente do Inter disse que o projeto Ramírez não é para essa temporada apenas, mas é 3 anos. Então, se alguém está querendo demitir o Ramírez, olha, pelo menos não é isso que pensa a administração do Inter. Wallace, Ipiranga amanhã, esperamos e contamos com mais 3 pontos. Exatamente, vamos torcer, o pessoal que está em casa, torcer bastante lá para o Ipiranga. Acho que a gente tem que mandar essa energia positiva para o Ipiranga conseguir a classificação para a Copa do Brasil do ano que vem, que é muito importante, né, por entrar recursos também no caixa do Ipiranga e para dar confiança, né? Eu acho que o Ipiranga, classificando entre os 4 aí do Campeonato Gaúcho, vai para outro campeonato, que é a fase semifinal e a fase final. E por que não? Se o Novo Hamburgo for, por que não o Ipiranga talvez beliscar um Campeonato Gaúcho aí pela primeira vez na sua história? Vamos ficar na torcida, né, Eric? Eu até diria, se a gente vai entrar em mais um outro assunto, eu não quero entrar em mais um outro assunto, mas amanhã, valeu, Wallace, pela participação, um abraço para quem esteve comigo e até amanhã, sexta maluca com Libertadores, sorteio da Libertadores, Ipiranga, Grêmio e o final de semana por aí. Um abraço e até a próxima.